Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Colossenses 1, a partir do verso 15. Então vamos ler, eu vou ler na versão NVI, mas fica à vontade para você ler na versão que você mais gosta. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e neles tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, glória a Deus. Gente, essa palavra é muito forte. Colossenses é uma carta paulina. A gente pode mergulhar nela um pouquinho mais, em alguns vídeos mais pra frente, mas eu tenho por tema esse vídeo, né? Cristo é suficiente. Por que eu trouxe esse tema? Eu tava vivendo esses dias algumas experiências com o Senhor e o Senhor me trouxe à memória algumas coisas e eu gostaria de compartilhar porque eu acho que é algo que Deus não quer trabalhar só em mim, mas Ele quer trabalhar também na vida de outras pessoas. Então, assim, eu tive que fazer muitas coisas esse ano pra mim. Foi tipo corte de muitas coisas, eu tive que parar muitas coisas, pausar muitas coisas. E querendo ou não, nós que somos jovens, estamos passando por essa fase de sair da adolescência e entrar na fase adulta, nós temos muitas coisas assim na nossa cabeça, né? Muitas coisas de que a gente precisa de uma faculdade, de um trabalho, precisa começar a juntar dinheiro e formar uma família, enfim, muitas coisas acontecem nessa fase e é normal, tudo bem, a gente precisa realmente correr atrás das nossas coisas, mas uma coisa é fato, quando o nosso anseio pelas coisas terrenas está maior do que o nosso anseio pela eternidade, isso, querendo ou não, é pecado. Querendo ou não, a gente está cometendo idolatria, porque a gente passa a se preocupar tanto com as coisas que a gente precisa fazer, trabalhar, treinar, estudar e tudo, que a gente começa a esquecer do mais importante, que é o próprio Cristo. E porque essa mensagem, né, Cristo é suficiente. Eu estava passando por essas coisas e muito preocupada e ansiosa com muitas coisas, e esses dias eu estava até sem dormir direito, pensando demais, né? E então eu conheci uma música do Alessandro Vilas-Boas, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição dos comentários, vocês podem acessar depois, muito boa, que tem por título Cristo Sustenta. E durante a música, basicamente a letra é Cristo sustenta a criação e Cristo também sustenta o meu coração. E ele tem uma ministração muito bonita. E eu tava sem dormir, isso era tipo 1, 2 horas da manhã. E eu não tava conseguindo dormir, então eu peguei o fone de ouvido e coloquei essa música pra escutar. Gente, veio uma calmaria sobre mim, porque eu comecei a entender, através dessa canção, que Cristo é suficiente em todas as coisas, sabe? Que independente das coisas que eu tenho, das coisas que eu faço, ou das amizades que eu tenho, dos relacionamentos que eu possa ter, o Senhor é suficiente, porque nós temos tudo que nós precisamos nele. A vida eterna é tudo que nós precisamos, porque a partir do momento que você morre, tudo isso aqui vai embora, tipo, isso aqui não vale de nada, isso aqui vai acabar, no dia que a gente morrer, tudo que a gente acumulou aqui na terra vai acabar, mas o que não acaba é a nossa alma ela é eterna, né? E nós temos 2 destinos, ou é céu ou é inferno, não existe outra possibilidade, né? Essa é a verdade. E assim, nós só vamos acessar a eternidade nos céus através de uma pessoa, Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos levar ao Pai. Jesus é o único caminho ao Pai. Então, tipo, a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, eu já tenho tudo que eu preciso nele. Tudo, que é a salvação eterna. E as coisas terrenas, elas passam a ser como um esterco mesmo, como diz Paulo. Eu tenho tudo como perda, porque o Senhor é suficiente, de fato. Cristo é suficiente.
Então, a palavra que eu queria deixar para o seu coração nesse momento é acalma sua mente, acalma seu coração. É claro que não é pecado você fazer uma faculdade, não é pecado você trabalhar, você se casar, não é pecado construir família, comprar um carro, comprar uma casa. Isso não é pecado, mas a partir do momento em que essas coisas passam a tomar o meu coração da maneira que eu coloco a minha alegria nessas coisas, como tipo assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro, ou só vou ser feliz quando eu casar, ou eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Gente, nós precisamos entender que Cristo é suficiente. Se Cristo não for suficiente, nada vai ser suficiente, porque Ele é tudo. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Ele é sobre todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É Ele, sabe? Nada mais importa. Uma vez que nós colocamos os olhos em Cristo, nada mais importa. Então, eu queria só deixar essa mensagem rápida para vocês e pedir para que continue acompanhando o canal, porque tem muitas ideias que eu quero trazer para vocês, muitas mensagens e muitas coisas que o Senhor está trabalhando no meu coração que eu quero passar pra frente, sabe? Eu acho que as coisas que o Senhor ensina pra gente não tem que ficar só na gente. A gente precisa passar pra frente. Mas a mensagem de hoje é isso. Cristo é suficiente em tudo. E nós precisamos colocar toda a nossa confiança e toda a nossa devoção nele. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.